Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai falar um pouco sobre networking, importância do networking, como você pode manter o seu, como criar, né, também. Olá, está aguardando um pouco o pessoal chegar. Temos um convidado hoje muito especial, o Nilo, já vamos chamar ele para estar aqui com a gente. Bom, pessoal, quem for chegando, tiver qualquer dúvida, já vai deixando na caixinha. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo Muito bom? obrigado, tudo ótimo. Muito feliz de estar aqui Maravilha. hoje. Eu que agradeço a presença, a disponibilidade. Muito feliz de verdade. Compartilhar sobre um tema que eu adoro, um tema que mudou minha vida, tem mudado cada dia mais. Com Nada mais certeza. justo do que compartilhar. Sim, e sem contar que é um tema muito importante que eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, né? Para reforçar a importância do networking. Sim, com certeza. Nós vamos falar mais sobre isso também, mas só dando um Sim, spoiler. adiantando. Sim. Network Bom, é uma prática. Oi, perdão. eu acho que para começar, se você pudesse apresentar, né? Eu acho que seria interessante para o pessoal que não lhe conhece. Aí depois a gente entra na temática do networking, né? Claro, com certeza. Para quem não me conhece, meu nome é Nilo Scandaroli, sou fundador do canal no YouTube e mídias digitais do Conversa com o Internacionalista. Trabalho com a Joint Company, negócios internacionais também, no setor de internacionalização, não só de cidades, entidades, organizações, mas também de empresas. E nesse sentido, por conta de toda a minha experiência, de tudo que eu sempre vivenciei na prática, algo que eu sempre costumo dizer, em mais de minhas 850 reuniões em 4 idiomas diferentes, eu pude perceber que muitas vezes os negócios, as iniciativas não acontecem porque falta a habilidade no capital humano. Então, o desenvolvimento humano passou a ser uma das minhas áreas de atuação no sentido de que é essencial que nós consigamos compreender quais habilidades cabem no nosso dia a dia, na nossa carreira. Também sou sócio não, perdão, eu sou diretor, sou head de relações internacionais e também chefe de operações da ZAIT. A ZAIT é uma comunidade internacional de humanidades exponenciais. Para quem não conhece, ZAIT, do termo alemão, ZEIT.org. No Instagram, ZAIT.org, é um Instagram aqui, ou então ZAIT.org.br, vocês vão poder saber um pouquinho mais. E aí, pessoal? O pessoal está me cumprimentando aqui, tudo bem com vocês? Boa noite. A Isabela aqui, Nilo. Estou por Sim. aqui. Bom, maravilha. Bom, Lili, e aí, para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é o networking, para quem ainda não sabe, falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Uma Acho que, introdução mesmo ao networking, né? sim, acho que o mais legal de tudo é falar o que networking não é. O networking, ele não é você entregar um cartão de visitas ali para o seu ouvinte, ele não é você simplesmente falar sobre o seu produto, seu serviço, sobre você e esperar que a pessoa compre a sua ideia, compre o seu projeto, desenvolva aquela rede de confiança por conta disso. Então, partimos para a teoria do networking mais básica, introdutória possível, de que o networking ele é uma habilidade meio, não necessariamente uma atividade fim, como as pessoas pensam que é. Sim. Você pode perceber que existem milhares de iniciativas com o nome networking. Eu tenho certeza que se você digitar no Google nesse exato momento, você vai perceber que existem muitos eventos sobre networking Sem dúvida. e tudo bem, as pessoas querem participar, elas acham bonito, acham fancy, né, a participação de iniciativas como tal, porém elas esquecem que, assim como tudo nessa vida, o networking também consiste em uma habilidade, ele consiste em uma atividade meio. Ou seja, vamos supor que existem milhares de iniciativas de boxe, de até mesmo corrida, de maratonas, enfim, isso garante que se eu participar de uma maratona, eu vá conseguir completar a prova quanto menos ganhar, né? Então, a mesma coisa acontece no networking. Quando nós temos a noção
E o primeiro passo é a noção de verdade de que ele é uma habilidade meio. Nós conseguimos compreender que envolvem outras habilidades também para que consigamos compreender o que compõe essa prática chamada networking. Então, basicamente, só para vocês terem uma noção, que envolve no networking também, desde a didática, ou então, como gostam de chamar também, a oratória, já que se você não sabe se comunicar, se você não tem condições de expressar aquilo que você está sentindo, aquilo que você precisa naquele momento, não se pode criar um caminho comum, porque isso é comunicação, é tornar comum. Então, a partir do momento que você pega os pensamentos que estão na sua cabeça, que são completamente diferentes de cada pessoinha que existe nesse mundo, com 7 bilhões de pessoas, e consegue transformar em palavras para que o seu ouvinte as compreenda, você já deu um passinho adiante do network. Presta atenção, para quem já participou de alguma palestra, alguma aula, alguma vez na vida em que o professor, o palestrante, era notoriamente graduado naquilo que ele estava falando. E aí todo mundo sai da palestra desse jeito assim, ó. Meu Deus, esse cara não tem didática alguma. Então, de que adiantou aquela pessoa ter o conhecimento teórico se ela não sabia como transmitir isso? Nada, de nada. A mesma coisa no networking. Então, essa é uma das coisas. Existem diversas outras, como a linguagem corporal, linguagem não verbal, que também compõe a comunicação, né? Existem outras habilidades como as negociações e vendas, por exemplo. Nesse exato momento, tanto eu quanto você estamos nos vendendo para as pessoas. Ah, mas vocês não estão vendendo produto? Nós estamos vendendo a ideia de que as pessoas podem confiar no que temos para dizer. E isso vai depender da nossa habilidade também, não necessariamente se a pessoa quer comprar, né? Sim. Porque quando eu quero comprar um tênis de corrida, eu vou na loja, eu digo, olha, eu quero aquele tênis naquele valor e beleza, eu vi na internet, vi o preço, o vendedor foi um mero formalizador ali para mim. Então, nesse sentido, não é o que vendedor, não é a pessoa que está à frente do projeto que está me vendendo, sou eu que estou comprando. Mas pense o seguinte, a maioria de vocês talvez esteja à frente de relações internacionais ou então de outras áreas que trabalham necessariamente com a inovação também. Pensa em uma parábola que eu sempre gosto de trazer. Há muitos e muitos anos atrás, no tempo das cavernas, chegou alguém ali com uma roda na mão. Todo mundo deve ter dado risada, até usar a roda pela primeira vez. Então é isso que nós temos a oportunidade de oferecer para a sociedade. Como oferecer uma coisa que ninguém sabe para que serve? Eu vou reclamar no Facebook, vou postar um textão falando que rir não dá emprego? Muito pelo contrário, eu vou aprender a negociar. Eu vou aprender a fazer networking. Eu vou aprender a vender a minha ideia. E nesse sentido, existem diversas outras habilidades que não só negociações e vendas, como a oratória, como eu disse, mas também a dinâmica social. Então, como o cérebro do ser humano se comporta nessa dinâmica? Um estranho acabou de vir falar comigo. Pô, eu nunca vi esse Nilo na minha vida. De repente ele aparece numa live aqui com uma pessoa que eu sigo, que eu acompanho, que eu gosto do trabalho. Então, o mecanismo cerebral do ser humano. Isso é muito importante, porque às vezes nós esquecemos. Nós esquecemos, por exemplo, que eu tenho o meu ritmo de fala, eu tenho o meu jeito de agir, eu tenho a minha cultura, a minha identidade, que foi construída ao longo não só da minha vida, mas também das experiências que eu tive. Mas as outras pessoas tiveram a formação completamente diferente. E formação, eu não estou falando graduação, falando de formação psicológica, inclusive. Então, se eu não entender como funciona, pelo menos o básico da dinâmica cerebral das pessoas, como, por exemplo, o mecanismo de correr ou lutar, tenho certeza que grande parte de vocês, quando estiveram em uma situação de estresse no trabalho, quando alguém chegou para vocês e falou, pô, tá errado isso que você fez. Você não consegue fazer isso, eu precisava disso para hoje, você não me entregou. E aquilo te traz uma tensão que o trapézio começa a tensionar e seus olhos saltam, e seu coração começa a palpitar, a sua respiração começa a ficar acelerada. O que é isso? Basicamente aqui, me atrevo a falar nesse ramo da psicologia também, apesar de não ter essa formação, mas o que acontece com o nosso cérebro?
basicamente, ele pensa que estamos perdidos no meio da selva. E que a qualquer momento vai faltar alimento, vai faltar água e vai faltar sono. Ou então que vai aparecer um predador ali na nossa frente e nós vamos ter duas opções, ou correr ou lutar. Nessas duas opções, nós precisamos estar com os músculos tensos. Né? Se você, qualquer um que for tentar fazer isso, acorda e vai fazer um exercício físico, você no mínimo vai lesionar. Então, é um mecanismo cerebral que manda o estímulo de cortisol, que é o hormônio do estresse, que vai te deixar apto para uma caçada. E também a adrenalina, para te deixar acelerado. Só que qual que é o problema da nossa dinâmica instintiva nesse sentido na sociedade atual? É que nem sempre estamos em perigo de verdade. E o nosso cérebro interpreta como um perigo. Tá, Nilo, então para que eu estou sabendo tudo isso? Primeiro de tudo, para aprender a manter a calma nas situações de networking, nas situações de tensão. Eu tenho certeza, se eu fizer uma pergunta que vocês não sabem responder, é muito provável que vocês vão entrar em desespero e nesse momento vão acabar deixando cair toda a sua consciência. Mas eu já vou chegar lá, a consciência e inconsciência também. E nessa hora o seu corpo vai começar a dialogar comigo, ou então com outra parte que estiver conversando com você, da forma que ele estiver se sentindo, da forma mais instintiva possível. Muito provável que vocês já tenham visto isso em vários lugares, em filmes, em livros, em pesquisas. Nós temos o controle parcial do nosso cérebro. Freud, por exemplo, divide isso em consciente, inconsciente e subconsciente, né, em 3. Mas para ficar mais fácil, vamos dividir em 2. Consciente e inconsciente, só para vocês entenderem. Tudo aquilo que acontece no âmbito consciente, por exemplo, eu tenho a opção de estar mexendo a mão desse jeito. Mas eu tenho certeza que se eu encostasse a mão numa superfície quente, como aconteceu hoje comigo, eu ia tirar a mão automaticamente. Sim. Isso acontece no nível inconsciente, subconsciente, no sentido de nos proteger, trazer integridade física para as nossas vidas. A mesma coisa no nosso coração, as nossas sinapses. Tudo isso está acontecendo o tempo todo, né? As nossas mitocôndrias estão fazendo aqui a absorção de energia, seja ATP, seja através dos carboidratos que nós comemos a todo instante. Nós não temos controle disso. Então, isso acontece no âmbito inconsciente. Só que no meio desses dois, existe uma coisinha que é muito importante. São movimentos que acontecem primordialmente por conta da nossa rotina na inconsciência, mas nós podemos trazer para a consciência também. Um exemplo disso, a respiração. Só porque eu falei isso, agora está todo mundo prestando atenção na própria respiração. Sim. Antes ninguém estava todo mundo no automático. Tá? Então por que, Nilo, que nós estamos no automático o tempo todo? Nós criamos rotina para poupar energia. Se meu cérebro acha que a qualquer momento vai faltar energia, uma noite de sono, uma comida, vai aparecer um predador, ele quer poupar. O mesmo mecanismo acontece, se vocês conversarem com os amigos nutricionistas, acontece com o nosso estoque de gordura. Quando você come a menos do que você realmente precisa para emagrecer, seu corpo vai pensar, epa, estou perdido no meio do mato, não tenho o que comer, então vamos poupar. Aí ele abaixa a sua taxa metabólica, você não queima gordura, não emagrece, fica fraco, fica improdutivo e o efeito é completamente o contrário do que você está buscando. A mesma coisa no networking, no funcionamento do nosso cérebro. Um exemplo bem legal, para vocês que já dirigiram pelo menos alguma vez na vida. A primeira vez que eu dirigi, eu lembro que eu prestava atenção em tudo. Ficava aqui com a mão na direção, aí ia trocar de marcha, eu pisava na embreagem. Hoje em dia tem hora que eu nem percebo, que eu já cheguei no meu destino. E por que isso acontece? Porque o cérebro vai criando conforto nas ações que nós repetimos ao longo do tempo. Então, se eu fico bom em um discurso, por exemplo, mecânico, uma técnica de venda, algo nesse sentido, se vier uma pergunta que eu não sei responder, o que eu vou fazer? Por isso eu trago sempre esse exemplo da consciência e da direção, da criação de rotina. Vamos supor que por mais que você esteja dirigindo ali certinho, tomando todos os cuidados, você passa no sinal verde e de repente vem um doido no sinal vermelho e bate o carro em você. Ah, mas eu não sei dirigir então?
Claro que você sabe, mas nenhuma situação é igual a outra, assim como nenhuma pessoa é igual a outra também. Isso exige, da nossa parte, o preparo suficiente para lidarmos com cada situação de maneira peculiar. Isso também é networking. Então, eu não vou falar para vocês entender algum tipo de solução, um livro venda mais com 3 frases prontas, porque isso não funciona. Até porque, para vocês que conhecem um pouquinho de vendas, sabem que existe uma metodologia chamada DISC. DISC, ela define o perfil comportamental de cada cliente. Existem diversos perfis, mas eles compilam em 4 para ficar mais fácil. Onde existe o diretivo, que é aquele mais direto, que é muito provável que ele vai te contestar, que ele vai fazer perguntas, ele vai querer saber aquilo que ele está comprando e principalmente se o vendedor é apto para vender para ele. Né? O intuitivo, se eu não me engano, depois eu passo para vocês certinho o que significa, Show. faz um tempo que eu estudei tudo isso, mas esses perfis basicamente dividem as pessoas. Então, por exemplo, uma loja de roupas, onde vocês vão e ali gostam de ficar 2, 3 horas conversando. Eu também tenho minhas lojas preferidas onde eu vou mais para bater papo. O vendedor é mais meu psicólogo ali do que o vendedor. A venda é só o bônus, ele é a cereja do bolo. Então, todos nós nos enquadramos necessariamente em alguns desses perfis. Então, talvez uma técnica que funcione com um cliente que está perdido, um cliente que saiba a dor dele, talvez não vai funcionar com um cliente que sabe o que ele quer. Já pesquisou. E cliente, pessoal, entenda o seguinte, estamos todos vendendo alguma coisa o tempo todo. Não necessariamente um produto ou um serviço, mas pode ser uma ideia, um projeto. Quando você está em uma entrevista de emprego, por exemplo, você está vendendo a mensagem de que você está apto para contribuir com aquela empresa. Então, nossa, eu estou invertendo os papéis aqui. O entrevistador é meu cliente? Sim, ele é seu cliente. E por que eu estou falando tudo isso? Porque são coisas fundamentais para se saber antes de fazer networking. Networking não é só saber tudo sobre si mesmo e tudo sobre o seu trabalho, mas também é óbvio, porque aquilo que você conhece sobre si mesmo e sobre o seu trabalho te auxilia para resolver problemas. Mas também é entender a necessidade do outro, entender a dor do outro. Talvez alguém chegue para mim e fale, Nilo, sem noção total, não precisava dessa live. Pô, legal, tá. O que você acha que poderia melhorar? A pessoa não está me atacando, a pessoa não está atacando uma ideia, um projeto, nada do tipo, ela está me dando uma chance de atender a dor dela, ou então de indicar alguém que atenda. E isso é fundamental no networking, no sentido de que o nosso cliente tem peculiaridades também, ele tem histórias de vida. Isso fica muito claro quando nós falamos sobre negociações internacionais. Mas isso é muito dinâmico. Isso é muito mais amplo do que nós imaginamos. Às vezes, conversar com o nosso vizinho, alguém da nossa família, é uma tarefa difícil. Porque, apesar de tudo, as experiências que moldaram a personalidade e os hábitos daquela pessoa são completamente diferentes do que os nossos. E a tecnologia está aí para deixar isso mais doido do que já é. Porque acesso que nós temos à informação, ele permite que nós possamos construir a nossa identidade da melhor maneira para nós mesmos. Então, por exemplo, hoje, grande parte de vocês talvez conheça o yoga. Yoga é uma prática indiana, uma prática basicamente de praxe hindu. E hoje no mundo todo nós conhecemos o yoga, nós conhecemos a capoeira, nós conhecemos, se você falar sobre caipirinha fora do Brasil, eles vão conhecer. Eu estou dando exemplos esdrúxulos aqui para falar que os hábitos de consumo, os hábitos de personalidade são construídos de maneira distinta. Então, um dos pilares do networking também é empatia nesse sentido. É empatia e buscar cooperar. Por que eu digo cooperar? Eu tenho certeza que se eu estiver tentando falar alguma coisa para vocês, eu não sei, o meu corpo vai entregar. O meu corpo vai entregar, porque um dos pilares principais da comunicação é a linguagem não verbal, que é onde realmente acontece a comunicação. Imagina que por décadas não, milênios e milênios, nós, enquanto animais não racionais, até mesmo os outros animais que nós conhecemos, eles não tinham um vocabulário para se comunicar.
Eles tinham simplesmente a linguagem não verbal e o tom da voz como um ruído, como uma vibração. Então, por exemplo, eu estou falando com vocês desse jeito, mas e se eu subir o tom para falar desse jeito? Mesmo que eu esteja falando suavemente, isso não muda? Muda Desse jeito. totalmente. É. Mas e se a gente falar desse jeito? Será que eu vou passar confiança? Mas Não. então, né, o que eu acho que... Então, até mesmo não só o seu vocabulário, a sua didática, mas também a entonação da sua voz. Então, olha quantos detalhes compõem o networking. Então, eu preciso saber sobre tudo isso? Precisa. Por quê? Bom networking não conta com a sorte. Ele conta com direcionamento, organização e trabalho. É uma introdução bem básica sobre networking, até para ficar fácil de vocês compreenderem. O termo networking, que seria a criação de redes. Vamos pensar o seguinte, para que serve uma rede? Aquela rede que a gente põe no fundo de casa mesmo. Serve para a gente deitar em cima. Então, o que é uma rede? Uma rede são vários fios que, de maneira ordenada, são entrelaçados para formar uma superfície. E essa superfície suporta um objeto. Então, agora, de maneira lúdica, falando sobre a atividade networking, o que seria? Cada fiozinho desses que compõem a sua rede é um contato, uma negociação, uma pessoa, uma venda, um telefone, um e-mail, um LinkedIn, qualquer coisa que você faz, e vai interligando todas essas pessoas a ponto de criar uma superfície onde você vai colocar os seus objetivos profissionais. Por que isso é importante? Primeiro de tudo, essa rede não se constrói como uma compra e venda. Chegar para o cara assim, meu nome é Nilo Scandaroli, eu faço tal coisa, você quer? Não, não quero. Tá bom, aí amanhã ou depois eu preciso de alguma coisa, eu ligo para o cara, no máximo, ele vai falar que não pode me ajudar. Isso se ele me entender. Então, o que constrói essa rede é confiança. Se as pessoas não confiarem no que eu tenho para dizer, nada disso vai funcionar. E daí acontece uma coisa que eu gosto demais, que é o problema de mundo pequeno. O problema de mundo pequeno, ele consiste em uma estratégia, um dos resultados do networking, do direcionamento, da confiança, que é o que eu estou falando, que é basicamente o seguinte. Vamos supor que eu queira falar com o Papa. Aí eu ligo lá para você, pergunto assim, Nathalie, né, perdão. Ligo para você, você tem o telefone do Papa? Fala, olha, Nilo, eu não tenho o telefone do Papa, mas tem um cara aqui que já fez pesquisa no Vaticano que talvez pode te ajudar. Ô, José, tudo bem? Nathalie me passou seu contato. Por acaso o senhor tem o telefone do Papa? Olha, Nilo, manda um abraço para a Nathalie. Nossa, que saudade da última vez que eu vi. Olha, eu não tenho o telefone do Papa, mas conversa com o padre João aqui da Arquidiocese de Roma, etc. e tal, e talvez ele possa te auxiliar. Consequentemente, eu vou atingindo pessoas até que eu chegue no Papa. Isso é ouro puro. As pessoas pagam horrores por listas com contatos. Contatos que vocês não vão gastar um centavo para desenvolver, desde que vocês saibam criar a confiança necessária para construir uma rede eficiente de contatos, de pessoas que se lembrem de você. Porque Claro. ser visto não necessariamente é ser lembrado também. As Sim. pessoas falam que quem não é visto não é Não é lembrado. lembrado. Mas se eu fosse só visto, se eu chegasse aqui e ficasse quieto, deixasse você falar tudo, eles iam lembrar de mim? Muito provável que não. Sim, com certeza. E, E entrando nessa parte da construção do networking, né? Você falou que é fundamental. Como é que você acha que a pessoa pode começar a construir a rede? basicamente, sabendo as habilidades que ela precisa, compreendendo exatamente o que ela busca com o networking, não necessariamente falando, mas eu quero ser bilionário. Cara, isso é uma das consequências. Pode, vamos dizer o justo, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas que o objetivo real que você busca desenvolver. Então, por exemplo, vamos supor que eu trabalhe com uma linha de produtos naturais de uma empresa e o meu networking é voltado para conseguir clientes internacionais para essa empresa. É conseguir aumentar a nossa percepção no sentido da quantidade de vidas que nós vamos estar auxiliando, levando produtos que só a nossa empresa tem e mostrando para a nossa empresa que nós somos profissionais peculiares de qualquer outra pessoa no planeta, nós estamos trabalhando com eles.
Porque isso é o mais interessante do networking. Antes de você vender qualquer coisa, você vende a si mesmo. Ou seja, se você não se vender, para que a pessoa vai comprar de você? Vocês poderiam comprar esse controle aqui em qualquer lugar do planeta. Então, para que comprar do Nilo? Talvez porque confiam em. Isso faz toda a diferença. Então, desenvolver a habilidade técnica para conseguir saber, para conseguir disseminar aquele conteúdo que você tem. Então, por exemplo, eu sou formado em relações internacionais. Eu faço diversas coisas no sentido de internacionalização. Então, tá bom. Então, quer dizer que eu vou chegar para o meu cliente e vou falar, ó, agora nós vamos trabalhar aqui uma questão de soft power, nós vamos fazer uma consultoria de paradiplomacia. Cara, a teoria, bota isso na cabeça, ela serve para ajudar você a resolver problema. A maneira como você comunica é a maneira como o seu ouvinte compreende. Por isso, saber falar é fundamental. Vamos supor que você está num evento ali fazendo networking, tinindo ali, linguagem não verbal, a linguagem verbal também, oratório, conhecimento técnico, está tudo redondinho. De repente chega um cara para fazer network com você em russo. Mas fala inglês? Não fala. Fala português? Também não. Espanhol? Não. Nós não vamos fazer networking. Então, a oratória é fundamental também. A maneira como você coloca. Né? Se eu vou resolver um problema de um empresário que não estudou relações internacionais, qualquer tentativa de usar um termo técnico, por exemplo, só vai mostrar para ele que eu estou tentando me achar. Eu estou tentando mostrar que eu sei, tá? Mas como que você resolve meu problema? Né? Então, saber muito bem aquilo que você faz. Tem em mente essa mentalidade do networking, essas habilidades complementares e a coisa mais importante, praticar. Prática é tudo. Eu vou dar um exemplo muito legal. Um mestre de Kung Fu, por exemplo. Vamos supor que esse mestre de Kung Fu está treinando ali faz 30, 40 anos e o cara chegou no nível máximo que se pode dentro da arte marcial. E de repente ele vai lutar ali contra um mestre de karatê e acaba tomando uma surra. Tá, mas o cara não é um mestre? É aí que tá. Qual que é o segredo da maestria? A maestria, ela serve para que você aprenda com cada situação, para que você não se coloque em uma posição de estar imutável dentro da sua vida. Então, por exemplo, eu não sei fazer networking. Por que você diz isso? Porque você teve experiências que foram ruins. Então, se fosse assim, eu ia dizer que eu não sei jogar futebol, que eu não tenho o dom, quando na verdade eu só não pratiquei. Então, isso faz toda a diferença, essa mentalidade. Por mais que o mestre apanhou hoje do mestre de karatê, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer para não apanhar de novo pelo mesmo motivo. Ele pode apanhar por outros, mas essa evolução constante nos traz uma coisa que eu gosto muito, chamada proficiência. Proficiência significa que quanto mais você souber alguma coisa, menos medo você vai ter de fazer. Por exemplo, eu sei que o trânsito é perigoso. Eu sei que é perigoso sair na rua ali com um carro, que pode passar um doido e bater em mim. Mas quanto mais eu pratico, mais seguro eu fico na minha habilidade. Por mais que as situações sejam instáveis, sejam diferentes. Então, isso vai proporcionar para vocês uma mentalidade de aprendizado constante que vai fazer com que vocês sempre avancem. Porque networking é prática, pessoal. E é prática Sim. constante. Porque não adianta nada falar assim, tá bom, vamos treinar para fazer uma meia maratona. Aí vai lá, o Nilian está ali treinando, faz 21 quilômetros. Vai falar, agora tá de boa, vamos parar de treinar. Mês que vem a gente corre mais uma. O que vai acontecer? Não Vai vai conseguir, perdendo. né? Sim, vai perdendo o ritmo, né? Então, uma prática constante. Então, ter isso em mente é fundamental para um bom networking, para a criação e gerenciamento de uma rede eficiente de contatos. Porque esse é o segredo. O segredo não é vender uma vez para você, não é conversar uma vez com você e simplesmente deixar isso morrer. Chegar para você daqui 3, 4 meses e falar, ó, preciso de um favor. Isso não é construção de confiança, é o que nós estamos falando. Isso não passa de um contrato de compra e venda, sabe? São negócios puramente. A partir do momento, e isso é muito interessante, porque eu tenho parceiros de negócios, tenho alunos que às vezes vem uma matéria em algum lugar e mandam para mim, eu mando para eles, a gente troca ideia, porque começa a se tornar parte de uma rede. E essa pessoa, ela vai ser o seu porta-voz.
vai acontecer aproximadamente o que acontece com a questão da Apple e Samsung. Se vocês chegarem para mim, falar, Nilo, não gosto do Samsung. Eu falo, pô, cara, sério? Que triste, né? Nossa, eu gosto. Tá, mas tudo certo. Vai falar isso, que você não gosta da Apple para um cara que tem iPhone. Parece que está xingando a mãe dele, né? Né? Então, isso é muito das estratégias de marketing de mercado que nós trazemos para dentro da nossa vida. A partir do momento que nós construímos a confiança de pessoas, elas passam a ser nossos porta-vozes. Pô, ó, encontrei alguém aqui que tem interesse de conhecer mais sobre esse projeto de aplicar para vagas de emprego, vagas de bolsas fora do Brasil. De quem que eu vou lembrar? De quem que eu vou lembrar? Ah, e de uma pessoa que eu vi uma vez ali num anúncio do Google, que foi alguma coisa mecânica, que não teve nada ali humano nesse sentido, ou eu vou lembrar de quem eu conversei? Né? Então, a confiança ainda é o Sim, marketing mais poderoso que existe. com E certeza. lembrar, pessoal, que a partir do momento que uma pessoa faz parte da sua rede, que você a mantenha próxima também. Isso faz toda a diferença. E, nesse sentido, prática. Não tem outro Sim. segredo também que não seja prática. É muito aquele ditado, né? A prática leva à perfeição. Então, quanto mais você pratica, mais você vai, né, melhorando as suas habilidades dentro daquela área. Sim, sim. E no networking é a mesma coisa. Então, uma coisa que eu sempre digo, às vezes a pessoa, meu aluno chega para mim, pô, Nilo, hoje eu tentei aqui, e quando eu percebi eu já estava de braço cruzado de novo. Eu falo, tá bom, amanhã você tenta não ficar com o braço cruzado. Nossa, Nilo, consegui olhar no olho de uma pessoa por 10 segundos. Depois eu desviei, mas já olhei de novo. Que legal, um avanço. Olha só, Sim, comemora. Na próxima vez você tenta mais, tenta 15 segundos. É uma prática constante. Você vai se aperfeiçoando também. Vai tratando com fluidez. Mas para isso você precisa enfrentar. E é uma reflexão que eu gosto muito. As pessoas falam, Nilo, mas eu não sou igual a você, assim, não sou igual, até mesmo você, Natália, não sou extrovertido, não falo desse jeito que você fala, não faço brincadeira, mas vocês acham que eu sempre fui assim, né? Eu falo, tá bom, mas mesmo que eu não fosse, por mais que fala assim, Nilo nasceu desse jeito, a Nathalie nasceu desse jeito, eu sou mais sério, sou mais tímido, sou mais recatado nesse sentido de ficar na minha, de não expressar tanto. Primeiro de tudo, o networking ele não parte do pressuposto de que exista um perfil ideal. Até porque se nós dois temos um objetivo em comum, não interessa se nós temos perfis e peculiaridades completamente diferentes. Nós estamos criando um caminho comum para que nós consigamos traçar, já que o objetivo é o mesmo. Então isso não impede. Mas a outra reflexão que eu trago, você realmente é tímido ou você não tem proficiência? Você nunca praticou. Ou às vezes que praticou, você não foi tão bem quanto gostaria e criou uma crença limitante dentro de você de que networking não é para você. Quando, sim. na verdade, networking é para todos. Teve um rapaz uma vez que falou, Nilo, mas eu sou programador, trabalho dentro de uma empresa, para que eu preciso disso? Eu falei, você não se comunica com sua família, não se comunica com seus amigos, não fala com seu chefe, não expõe sua opinião, você simplesmente é um robô ali dentro. Né? Então você não é um capital humano, você é um Uma fruto da máquina. tecnologia que para se alimentar. Né? Então, nesse sentido, o networking é para todos, todos os seres humanos. Sim, E sem se você dúvida. reparar, né, até mesmo os animais fazem networking. Por exemplo, eu vi esses dias um post no Facebook que eu achei sensacional, que é como os homens tentariam conquistar as mulheres se eles agissem como animais. E aí um dos caras lá falando, construir uma casa para você, o outro, eu vou fazer uma dança para te impressionar, uma Nossa. dança que eu treinei o ano todo. E animais, eles fazem isso. Porque a partir daquilo que eles têm, usando a linguagem não verbal deles, a vibração dos sons que eles emitem, as mensagens subliminares, inconscientes que eles passam para o outro lado da relação ali, também são mensagens de que eles são aptos para cumprir com as duas funções primordiais que todos nós temos em comum na face da Terra. Até mesmo um vírus tem isso em comum conosco, que é sobreviver e reproduzir. São essas duas coisas primordiais. Se vocês estudarem a pirâmide de Maslow, por exemplo, psicólogo Maslow, que divide as necessidades humanas, vocês vão ver que a base delas
começa com a segurança e fisiologia. Então, para que adianta, por exemplo, eu ter um carro top, ou então ter a sensação de que as pessoas me amam se eu vivo num lugar instável, um lugar que, sabe, no meio da selva, que a qualquer momento eu posso perder tudo, que eu posso morrer, que eu posso encontrar um perigo para a minha integridade física, né? Então, tudo isso, essa pirâmide escala as necessidades humanas, sendo das mais primordiais até as mais complexas, sendo que todas as vezes que nós cumprirmos com essa pirâmide, o nosso cérebro automaticamente vai nos dar uma recompensa no sentido de felicidade, de completude. E a própria OMS já reconheceu a felicidade como um fator de saúde também, né? Então já fica uma reflexão: será que você realmente ama o que você faz? Ou você está Sim, fazendo isso por um motivo? Ah, eu quero ganhar muito dinheiro. Então vamos supor que eu, Nilo Scandaroli, uma pessoa vegetariana, resolvo que eu quero ganhar muito dinheiro e aceito uma proposta de um frigorífico para fazer exportações, para vender carne para o mundo todo. Vocês acham mesmo que eu ia conseguir vender carne? Sem acreditar naquilo que eu estou fazendo? Né? Além de me matar por dentro, eu ia ter um desenvolvimento ali, um resultado péssimo. Então, tudo isso é muito importante para que nós consigamos compreender que o networking depende também do quanto você acredita naquilo que você está dizendo. Porque é muito legal isso. A linguagem não verbal, ela se comunica através de sinais. Então, por exemplo, quando você cruza o braço, por mais que falar, Nilo, eu estou só descansando o braço. Você acha que meu ouvinte vai perceber que eu estou percebe. inseguro? Eu não estou inseguro. Será que não está? Será que não tem nada ali no fundo da sua cabeça que está te fazendo algum tipo de insegurança naquele momento? Então, esses sinais, eles são entendidos pelo nosso ouvinte, porque da mesma forma como o meu cérebro quer me proteger dos perigos do mundo, o seu cérebro também quer. Então, quando você identifica algum tipo de ameaça, por exemplo, um braço cruzado que esteja ali conversando com o seu ouvinte, se você não tá tendo oportunidade de conversar aqui, de assistir essa live que nós estamos fazendo e não sabe disso, o seu cérebro, sem você perceber, inconscientemente Uhum. pode interpretar isso como uma ameaça para sua vida. Será que esse cara não está tentando me passar a perna? Por que será que ele está inseguro? Será que ele está mentindo para mim? Isso acontece muito. Vocês vão numa loja, que às vezes está olhando ali, quer comprar alguma coisa, aí o vendedor está ali. Posso te ajudar? Você quer comprar esse aqui? Olha esse aqui também, ó. Olha que legal, essa promoção. Ele fica tão no seu pé, você se sente assim e fala: Meu Deus, eu vou sair daqui sem comprar nada. Às vezes, mas por que será que aconteceu isso? Começa a prestar atenção nessas situações da sua vida. Muitas vezes, os Uhum. sinais que o seu ouvinte te mandou, emitiu naquele momento, foram interpretados inconscientemente por você como uma ameaça. Uhum. Então, por mais que Sim. fala, putz, mas a venda estava engatilhada, nossa, eu fui bem pra caramba lá na entrevista de emprego, e de repente ele fez uma pergunta que eu não soube responder, aí eu comecei a tremer, enfim, e aí eu não consegui o emprego. Então, tenta observar quais os sinais você emite. Por que isso é importante? Porque você começa a prestar atenção nos sinais que o corpo do seu ouvinte emite também. Então, por exemplo, se eu sei que eu estou falando dessa maneira e eu estou sentindo que você está se intimidando, é óbvio que eu vou baixar um pouco meu tom. Uhum. Eu vou Sim. trazer um pouco mais para calma. Eu vou modular a minha voz, modular o meu jeito de falar, para que eu consiga te trazer para dentro da minha calma. Porque Sim. em toda situação tem um líder e um liderado. Todas. Mas a Nathalie é pós-doutora em relações internacionais. Ela resolve que ela quer começar a praticar Tai Chi Chuan. Nunca viu Tai Chi Chuan na vida. Tem um líder nesse tipo de situação, que vai ser o professor. Em outras situações, você é a líder. Sim. Isso é muito comum. E um bom networking é você modular a situação, trazer tudo isso, todos esses detalhes para a sua consciência, para que você consiga agir de forma compatível para Com liderar a certeza. situação. Sim. E não só não, a gente tem que se adaptar não só à situação, né, como você falou, mas também com quem a gente está falando, né? Então a gente tem que perceber quem é aquela pessoa antes e modular o nosso tom de fala, o nosso approach, dependendo daquela pessoa, né?
Sim. E uma coisa importante aqui, né? Falando de tudo isso, vocês devem estar pensando, nossa, então quer dizer que tem uma técnica para eu abordar a pessoa corretamente, tem um jeito certo de falar. Então, quer dizer, na hora que a pessoa me der tal sinal, eu passo para a próxima fase. Isso não existe. Somos todos Infelizmente. humanos. É, Vendas enlatadas, tudo isso de maneira enlatada não existe, não somos robôs, não somos programação, que a gente aperta uma tecla, o computador dá uma sai. resposta. Não somos assim. Tudo acontece através da observação e da prática. Então, talvez um jeito de falar dê muito certo com você, talvez com outra pessoa nem tanto. Sim. Existem algumas técnicas, sim, que nós utilizamos para conseguir prender ali o máximo da atenção da pessoa, como a técnica do espelho, como o famoso puxar e empurrar também, né? Mas são técnicas que ficam para outra hora porque elas são complexas. Mas grande parte de tudo isso acontece através da cooperação. Quando você sabe ouvir, um exemplo disso, quando você olha nos olhos de uma pessoa, o que isso significa? Basicamente, eu tenho essa amplitude de visão, né? 180 graus para os lados, sem contar para cima e para baixo, eu posso olhar para cima, eu tenho 360 graus de infinitas possibilidades para onde eu posso estar olhando. Mas quando eu olho nos seus olhos, eu mostro para você que eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, com Mas o não. ativo mais importante que eu tenho na minha vida, que é o tempo. Mas eu escolhi prestar atenção em você. Sim. Quem que não gosta de falar daquilo que ela faz? Então, pô, Nathalie, conta para mim, o que você faz? Nossa, eu tenho certeza que você vai ficar entusiasmada para me falar, para me mostrar aquilo que você desenvolve, né? Sim. Mas esse é um dos grandes problemas. Na grande parte das vezes, nós queremos falar É. mais do que ouvir, né? E isso é uma dica que vocês podem começar a trazer a partir de agora. Porque quando você ouve, você passa a compreender melhor o que essa pessoa realmente precisa. Por exemplo, nossa, minha esposa, meu esposo, enfim, namorada, namorado, briga demais comigo. Você já tentou ouvir, ao invés de revidar, de falar? Só ouvir. Sim, Qual que é o problema? Será que a gente não consegue, através da comunicação não violenta, com chegar em algum certeza. lugar? Sim. Mesma coisa no networking. A gente não ouve, não tem como, né, fazer networking. E outra coisa, as pessoas falam, nossa, Nilo, mas você está ensinando um monte de coisa aqui que vai me transformar numa máquina do mal, né? Dá para usar para o mal, sim, não vou mentir. Mas tudo que você fizer, principalmente se você não tiver proficiência, que você realmente não acreditar, o seu corpo vai entregar, né? Sim, Karen, o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas fala muito sobre isso. Nossa, É já vou muito procurar esse legal. livro. Não conheço. Eu li faz bastante tempo, preciso ler de novo, inclusive. Tem alguns Boa. outros livros para indicar para vocês, como O Corpo Fala, que é um clássico, Corpo né? Um fala. clássico que devia ser leitura obrigatória, se eu não me engano, tem em PDF, ele, inclusive. Ai, certo. Vou procurar. E muito bom o tema de comunicação não violenta. Sim, com Sim, e o certeza. mais legal da comunicação não violenta, na minha visão, e também que contribui com o networking, é a autorresponsabilidade, no sentido do qual com a minha parcela de culpa ou responsabilidade naquele tipo de ação, naquele tipo de situação. Por exemplo, nossa, a live com a Nathalie me deixou ansioso. Não foi a live, fui eu que fiquei ansioso. Então tá, quais foram os gatilhos que me deixaram ansioso? Ah, o gatilho foi porque eu não tenho costume de falar em público, eu não tenho Hum, costume de dividir a mesa com alguém, tem muita gente me assistindo. Então, são gatilhos que eu posso trabalhar em mim, para trazer a consciência para mim mesmo e, consequentemente, fazer diferente na próxima vez. Sem me pressionar também. Não deu para fazer dessa vez diferente, na próxima eu faço. O importante é prática, o importante é o treino e a consciência. com Isso faz certeza. toda a diferença. Quem Com nunca, né? certeza. Tá escrevendo um e-mail lá, escreve segue em anexo, de repente envia sem o anexo. Já, Isso é um várias dos vezes. Esse é Nossa. um dos grandes exemplos da importância da consciência no momento de fazer alguma coisa. A gente está no automático, não presta atenção. Sim. Então, por isso é importante.
né? E tudo isso compõe networking. Networking, ele é composto por uma série de questões. Aí vocês devem estar morrendo de medo. Meu Deus, eu nunca vou saber fazer networking. Claro que vai. Claro que vai. Tem que começar a Todo praticar mundo. a partir de agora. Sim, e você já faz networking também. Seus amigos, por exemplo, quando acabar a pandemia, vão querer se encontrar em algum lugar. Aí eu tenho certeza que um vai querer comer pizza, o outro quer comer churrasco, o outro quer comer comida japonesa. Todo Tem mundo vai sempre estar esse fazendo uma problema. rodada de negociação ali para decidir onde que. Ah, E que se bom. você faz isso com seus amigos, por que não vai fazer com seu ouvinte? Qual que é a Sim, diferença? Não é um ser humano que está ali, né? Então, mais uma vez falando de empatia, isso faz toda a diferença. sim, com certeza. Inclusive, até adentrando nessa questão do network, né? Até criei também um grupo do Telegram para os meus seguidores aqui do Estudando Exterior, que o objetivo é justamente criar essa rede de contato entre pessoas que possuem o mesmo objetivo de vida, que é estudar fora, criar uma carreira internacional. Então, também já é um primeiro passo aí para o network. Você se comunicar com as pessoas que E possuem o mesmo objetivo que o seu e assim construir juntos essa trajetória. sabe uma coisa que é muito legal? É um exemplo prático que aconteceu comigo. Quando eu abri a empresa, eu nunca na faculdade, na escola, me ensinaram a emitir uma nota fiscal. Chegou o grande momento do meu primeiro cliente, falando, tá, agora eu preciso emitir uma nota fiscal. Pelo amor de Deus, o que que eu faço? Nessa situação, o que que você faz? Você pergunta para alguém que já fez. Isso é Sim, networking também. Porque se essa sim. pessoa precisar de você, ela vai perguntar alguma coisa para você também, desde que ela confie em você. Nossa, ô Nathalie, eu preciso muito tirar o meu dente do siso. Você tem algum cirurgião para me indicar? Tenho, pô. Então, mas você só vai fazer isso se você confiar em mim. Eu só vou te perguntar isso se eu confiar em você. Isso é networking, é você ouvir quem já fez, é você falar de coisas que você já fez também. Porque pensa o seguinte, se dentre todas as pessoas do mundo, 7 bilhões de pessoas, não tem ninguém igual a você, que teve as experiências que teve, fez o que fez, você tem condições de contribuir até com Bill Gates. Em algum ponto, se vocês souberem se comunicar, o suficiente você pode ajudar o Bill Gates a ganhar mais dinheiro e você ganhar dinheiro também. Você atingir o Quem objetivo. dera. E é possível, é possível. Então, é óbvio, tem todo um caminho para isso acontecer. Você precisa se conhecer muito bem, né? E nesse sentido, é possível. Mas isso só acontece na ótica horizontal também. Ai, meu Deus, o Bill Gates é CEO da Microsoft, né? Quem sou eu? Sou um empresário de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Cara, eu vivi coisas que o Bill Gates não viveu. Da mesma forma que ele Sim. viveu coisas que eu não vivi. Cada um Então tem nós uma vivência podemos. diferente, uma experiência diferente, né? Isso faz toda a diferença. Isso enriquece o networking. Com Por certeza. exemplo, um exemplo que eu sempre dou, que é muito legal. Eu estava negociando com um cliente da Índia e por algum motivo, por algum motivo, né? Nós pegamos, juro que eu não manipulei ninguém, pessoal, foi só ali, conscientemente, usando o direcionamento do network, a gente pegou bastante amizade. E nesse sentido, um dia eu perguntei para ele, por conta da religião, que ele é hindu e também vegetariano, contei um pouquinho da minha experiência com o hinduísmo, com o yoga, com o vegetarianismo, e eu perguntei para ele o seguinte: eu posso te mandar uma música? É uma música de um dos deuses do panteão hindu, que é Ganesha, num ritmo brasileiro, de samba. Nossa. E ele gostou tanto daquela música, mas ele gostou tanto daquela música, que sabe uma coisa sem pretensão, sem nada, que abriu negócio para outros negócios, abriu alas para outros negócios, para outros contatos, outros empresários, até mesmo abriu o mercado da Índia, sabe? Então, tratar as pessoas como seres humanos. Sim, Então, com por exemplo, certeza. mas o cara é hindu. Quem sou eu para falar de hinduísmo? Um brasileiro que viveu aqui numa raiz cristã a vida toda, conheceu o hinduísmo faz aproximadamente 2 anos e meio, vai falar com um cara que é nativo, mas ele nunca tinha ouvido aquela música. Eu tinha. Da mesma forma que tem coisas que ele pode contribuir para mim. Sim, Todos nós podemos contribuir, de desde que alguma nós nos forma. enxerguemos horizontalmente. Sim.
Até como o Neucio aqui falou, né? Adoro quando me pedem ajuda, é vivenciar de verdade o networking, sim, justamente. E aqui também, né? No Instagram, diariamente estou ajudando milhares de pessoas a conquistarem o sonho de estudar fora, que também não deixa de ser uma rede aí de networking, né? Que está crescendo. Sim, com certeza, né? Todos unidos por um objetivo comum. E cada um tem a sua experiência de vida, suas peculiaridades, e tudo isso contribui para o objetivo em comum. Sim, com Nós certeza. estávamos conversando antes de fazer essa live, que nós temos aqui uma linha um pouquinho diferente, né? Você, no caso, que mudou para fora do Brasil, Sim, para trabalhar, para buscar oportunidades, ensina outras pessoas. A minha linha já é um pouco diferente, eu gosto muito, nunca, não pretendo, pelo menos, sair da cidade onde eu moro. Eu quero desenvolver o âmbito local, quero auxiliar aqui para que essas empresas, as pessoas tenham oportunidades, tanto quanto as capitais. Isso impede a gente de estar fazendo uma live nesse momento, impede a gente de conversar, de fazer network, com de certeza te não. indicar alguém que queira viajar para fora Sim, do Brasil. sim. São Inclusive, pontos diferentes, né? Mas nada, uma coisa não substitui a outra, uma coisa não vai de encontro à outra, né? Se complementa. As experiências se complementam, poderia dizer assim. sim, pessoal, façam perguntas também, É, o pessoal tá bem interagir. calado hoje. O pessoal fica tímido, não precisa, tá, pessoal? Ó, a Karen comentou também que é mais difícil do que Consegui. conseguir o número do Papa. Ao ajudar o Bill Gates, Acho que ou era Karen, essa, quer acho que dizer? era nessa parte. Quem sabe, Entendi. né? A gente não chega lá. Bom. Chega sim, pô. Por que não, né? Nilo, só uma pergunta que tinham feito é em relação ao LinkedIn, né? O que você pensa assim, sobre o LinkedIn para a manutenção de um networking, de seus contatos profissionais? Ó, um comentário muito rápido. O networking virtual ele funciona, mas ele não substitui o presencial. Ele é complementar. Ele ajuda a iniciar um processo de ganho de confiança, mas essa confiança se constrói presencialmente. Agora na pandemia nem tanto presencial. Mas, por exemplo, para a pessoa conseguir te ver, uma live, um call, uma ligação, uma visita, dependendo de como for, tudo isso amplia a sua chance de networking, desde que a Com pessoa saiba que certeza. você é acessível. Então, por exemplo, eu tenho certeza que se você alguém mandar uma mensagem para você, por mais que você tenha 14 mil e tantos seguidores, você vai responder, né? E da mesma forma eu não tenho tantos seguidores assim, mas as pessoas me procuram, sabe? Pô, eu não sou uma estrela de Hollywood a ponto de Sim, subir o meu para falar, me venerem. Eu tô aqui, eu criei isso aqui, foi para ajudar. Então eu tenho que sim, mostrar acessibilidade, eu tenho que com provar que certeza. aquilo que eu estou falando é real. Com E pensa o certeza. seguinte: vamos supor que eu entre no seu perfil nesse exato momento do LinkedIn. Supondo que eu tenha 2.000 conexões e você tenha 2.000. Você faz um post, eu vou lá e comento no seu post uma coisa interessante. Isso significa que 2.000 pessoas que estão na minha rede vão ver aquele comentário e provavelmente vão conhecer o seu conteúdo também. E 2.000 pessoas da sua rede vão ver o meu comentário e podem ficar interessadas em conhecer o meu conteúdo. Então, em Sim, um comentário, eu expandi o meu alcance para 4.000 pessoas. Você o efeito multiplicador do networking sim, virtual é poderoso ou não? com certeza. LinkedIn, pessoal. LinkedIn é obrigatório. Né? Tem gente que fala, mas LinkedIn é soberba, é briga de ego, etc. É porque essa pessoa não sabe usar o LinkedIn. Para começar, ela não sabe para que serve e não sabe se posicionar. E a tendência natural do ser humano é atacar tudo aquilo que ele não conhece. Com Então certeza. imagina, por exemplo, aqui no Brasil, quando surgiu o Uber, né? Teve uma revolta dos taxistas, né? E nesse sentido, em vez de do taxista pensar assim, o que eu posso melhorar no meu serviço para competir de igual para igual com o Uber, eu prefiro atacar. A mesma coisa acontece com todos aqueles que não sabem o poder dessa mídia. Quando você sabe usar o LinkedIn, pessoal, acontece uma coisa que eu vou exemplificar agora, como, por exemplo, nós temos criado a Zite, que é uma comunidade internacional que está em 12 países, foi criada no meio da pandemia, no lockdown total no ano passado, e nós já estamos em 12 países diferentes, com aproximadamente 20 e tantos membros aí, não só no Brasil, mas em todo o Cone Sul da América,
Cone Sul da América e também Portugal, abrindo para a França, abrindo para Marrocos e diversos outros países também. Tudo através do LinkedIn. Então, assim, a única coisa que eu digo, vocês acham que funciona ou não? E vocês acham que é Com importante? certeza. Una. Com certeza. E é uma coisa que eu sempre ressalto também aqui no Instagram, é o quanto é importante você ter o LinkedIn, mesmo se você ainda está no ambiente acadêmico, mas se você quer ir para o exterior, aqui ele é muito mais bem visto do que no Brasil, geralmente. E eu sempre aconselho a colocar o LinkedIn no currículo, porque às vezes a gente tem um espaço muito limitado no currículo. Então, se você coloca o LinkedIn, alguém que tem interesse vai lá e acessa o seu LinkedIn. Eu acho isso. Sim, sem contar também que o LinkedIn, as pessoas esquecem isso, que o pai de todos, né, o grande Deus da humanidade chamado Google, ele encontra LinkedIn também. Então, se você souber o mínimo de SEO do Google, marketing digital, storytelling, e souber se posicionar de maneira correta, você é encontrado muito mais fácil. Boa. Então, Boa. assim, nessa questão de intercâmbios, por exemplo, os estudantis, quando você sabe se posicionar, tem um engajamento legal, às vezes se eu pesquisar no Google eu encontro você. Sim. Ou apareceu no Google, apareceu, sabe? Eles falam assim que as empresas que não estiverem na primeira página do Google estão falidas. Então, se você conseguir trabalhar isso dessa forma, isso faz toda a diferença. Eu vou ensinar uma técnica muito legal de LinkedIn para vocês, tá? A gente precisaria fazer uma outra live só para falar de LinkedIn, porque tem muita coisa. Mas abre o seu perfil. Na barra de pesquisas, você clica em pesquisar. Escreve um tema do seu interesse. Eu vou citar comércio exterior. Tô Digitei fazendo comércio aqui também. exterior, Já tô botando. vai lá. Pesquisar mais, Sim. você clica em pessoas agora. Em pessoas, vai aparecer uma outra barrinha do lado, escrito localidade. Aí você vai digitar um exemplo de país, como se fosse a Austrália, por exemplo. Óbvio que nesse caso tem que escrever em inglês. Mas você vai ter acesso a milhares de pessoas que fazem aquilo que você está procurando naquele determinado país. Será que isso ajuda nos seus Sabia. objetivos? Sim. Inclusive, Então, apareceu brasileiros também na Austrália, mas que possuem formação em comércio exterior. Tá vendo? olha só. Então, esse efeito multiplicador do networking virtual é muito rápido. Isso Sim. acontece através do LinkedIn. Ele é fundamental. Sabe, para quem vive nesse meio, principalmente empresarial, mercadológico, LinkedIn é como se fosse uma prova de vida. Nossa, recebi uma cotação de um cliente de fora do Brasil. Qual o seu LinkedIn? O cara me É. manda, o cara existe, então quer dizer, eu já posso confiar pelo menos para responder o e-mail. Tá, agora me manda o número de registro da sua empresa e vai trocando. Então, é um passo primordial. E qual que é a impressão? Um grande exemplo. Se você não movimenta o seu LinkedIn, não tem uma capa, não tem uma foto legal, a impressão que causa em alguém que te encontrar é que você não mexe no seu LinkedIn. Então, para que eu vou te adicionar se você não vai me responder, não vai nem me aceitar? Sim. Então, dê uma atenção. Sim. Com certeza. Concordo. Nossa, a gente já tá chegando ao final da live. Bom, só agradecer os comentários aqui da Rafaela e dá pra geral saber que falaram que a live tá muito boa, gostaram da temática. Eu fico muito feliz, gente, que vocês tenham apreciado. Foi um prazer, Nilo, conversar com você. Eu acho que foi muito enriquecedor essa nossa conversa, muita coisa sobre networking, muita coisa que eu não sabia também. Então, eu adorei conhecer um pouco mais, me aprofundar um pouco mais sobre essa temática. Tem mais alguma mensagem, alguma coisa que você queira passar, que você queira deixar? Vamos lá. Bom, façam networking, não deixem de acreditar em vocês mesmos. RI e qualquer outra área nesse mundo dão a oportunidade para você usar as suas peculiaridades para ser inovador, para ser pioneiro naquilo que você consegue desenvolver. Então, jamais reclame que não tem emprego. Vai lá, mostra para a sociedade que você é essencial. Em qualquer área você consegue fazer isso sim. Caso queiram conhecer um pouquinho mais, @com.internacionalista, o meu perfil. Fique à vontade para me mandar mensagem, para conversar comigo. Inclusive na próxima live que nós vamos ter na semana que vem. Não, Semana que vem? na outra Na semana. outra, isso, perdão. Sim, Na sim, sim, próxima, sim, sim. nós vamos lançar uma novidade para vocês. Não vou dar spoilers, nós vamos deixar para falar disso com um pouco mais de tempo, até porque está curto nesse exato momento. Espero que eu tenha contribuído.
Com certeza. Contem comigo. Você também, Nathalie. Obrigada. Obrigado de verdade pelo convite, Obrigada. pela confiança. Muito feliz e pode contar comigo de verdade como uma ponte aqui no Brasil. Eu com você aí na Itália. Tá, Sim. deixa eu repetir. O arroba, vamos ver se eu consigo digitar ele aqui. Com ponto internacionalista. Eu digitei aí, pessoal. Ótimo, Tá? show. Show. E fiquem à vontade. Sim, seguem o Nilo, gente, e fiquem de olho na próxima live que a gente vai trazer aqui no dia 31, correto? Dia 31 de março. Isso, Nesse dia mesmo horário, nesse 31. mesmo canal. E é isso, gente. Aguardamos vocês na próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.